Aleluias. Amém, queridos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esta segunda-feira, nesse culto maravilhoso. Podeis se assentar? Tem alguém que está... Eu tenho aqui 2 visitantes hoje aí. Tem mais alguém que está nos visitando? Levante a sua mão, por gentileza. Tem mais alguém? Ontem eles já vieram aqui ontem, mas dá um presentinho para ele. Vamos dizer para nós: você é bem-vindo neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor na vida desses visitantes? Glória a Deus, glória a Deus. Coloca para mim, antes de nós iniciarmos esse culto, o QR Code do pedido de oração. Esse QR Code é um pedido de oração, sempre a gente faz isso na segunda-feira. Então você que está conectado conosco neste momento, você pode copiar esse QR Code, preencher o seu pedido de oração. No final do culto nós estaremos orando. E vocês que estão aqui também, se vocês quiserem copiar, colocar no grupo do WhatsApp, dos amigos, na empresa, onde você quiser, você tem essa ferramenta que é fundamental de nós orarmos por pessoas e pessoas serem abençoadas através da sua vida. Amém? Eu tenho compartilhado esse QR Code com várias pessoas, muitas pessoas têm colocado seus pedidos de oração, e sempre quando a gente coloca assim, a gente vai recebendo esse pedido de oração no momento do culto. Então isso é muito importante, porque quem não precisa de oração? Todos precisam. Todos nós precisamos. Eu preciso, o pastor João precisa, todo mundo precisa. Então isso é muito importante. Então essa é uma ferramenta fundamental para a vida de pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero, desde já, dizer para você que você é muito importante, você está no lugar certo, no momento certo, e essa noite Deus vai usar a minha vida para falar com você. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Deus marcou encontro com você nessa noite para liberar uma palavra profética sobre a sua vida, e eu creio que você não vai sair deste lugar da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui renovado, com a sua fé totalmente alicerçada na palavra do Senhor. Nós sabemos que nós estamos aí num feriado prolongado, mas o inimigo não dá trégua. Ele não dá trégua. Então nós precisamos orar todos os dias. Todos os dias. Então algumas pessoas estão viajando. Deus abençoe, guarde a vida de cada um. E eu quero colocar agora, coloca para mim o tema, por gentileza. Diga assim comigo, olha para você ver o tema dessa ministração nessa noite. Quando é que vem o sim de Deus? Esse é o tema dessa noite que eu quero trabalhar com você. E esse tema, eu fiquei pensando em algum tema durante essa semana, pensando qual tema, vários temas veio na minha mente, mas hoje eu olhando para essa mensagem que eu quero falar com você nessa noite, quando é que vem o sim de Deus? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos para Deus. Deus, quando é que vai ser? Como vai ser? Como que vai ser essa promessa que o Senhor liberou sobre a minha vida? Quando vai ser? Quando é que vai vir esse sim? E eu quero colocar aí para mim um versículo que eu coloquei, chave dessa ministração nessa noite. Está em Isaías 40, versículo 31. Coloca aí para mim, por gentileza. Olha o que diz nesse texto. Mas aqueles que esperam no Senhor... Diga comigo assim, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, corre e não fica exausto, andam e não se cansam. Amém? Então esse texto a gente vê que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, alguns não se cansarão, e andam e não cansam. Então a nossa caminhada cristã, ela é baseada dentro da palavra. A minha vida, a minha caminhada com Cristo, eu saio na igreja, então eu preciso sempre que a minha esperança, ela não vem do homem, ela vem de Deus.
Então, quando eu paro para olhar dentro desse texto, que eles renovam as suas forças. Então, sempre nós precisamos buscar em Deus, Senhor, renova as minhas forças. Eu preciso estar renovado, porque o desânimo, muitas vezes, ele bate na minha porta, ele bate na sua porta e diz, olha, o que você vai fazer hoje? Fica em casa. Fica em casa. O que você vai fazer lá? Sempre isso, porque sempre a zona de conforto, ela é muito boa. Poderia muito bem, você está em casa nessa noite, eu quero ficar em casa, porque a zona de conforto, ela dá prazer. Mas quando a gente vê dentro desse texto que renovaram suas forças, nós precisamos estar aonde gera força. E a casa do Senhor é aonde você busca essa força. Você não busca essa força, às vezes, na sua casa sozinho. Você não busca essa força simplesmente você estando em casa. Não, você tem que estar na igreja. Você tem que congregar. Nós temos que nos reunir, porque às vezes tem dia que você não vai estar bem. Mas eu vou chegar e dizer para você, levanta. Você é mais do que vencedor. Às vezes eu também não vou estar bem. Você vai chegar, pastor, eu te amo, pastor. Deus é a tua força. Eu creio de tudo aquilo que o Senhor fala, isso vai animar o meu coração. Então é muito importante eu estar com pessoas nesse nível. Eu não posso andar, tem um ditado que eu acho bem legal. É melhor coisa aonde você está é debaixo de árvore que dá sombra. Porque quando o sol vir, você esconde debaixo dela. Agora, ficar debaixo de árvore que não dá sombra, irmão, não quero. Eu quero andar com pessoas que andam com Deus, porque essas pessoas vão me fortalecer e vão me ajudar. E diz o seguinte, olha, e elas voarão como águias. Quando você começa a encher o seu coração, quando os seus ouvidos começam sempre a ouvir palavras de Deus, sempre palavras que te motivam a buscar a Deus, a orar, a clamar, a buscar ao Senhor, você vai voar como águias, você vai criar força e você vai dizer, olha, eu creio que Deus vai fazer, eu confio nessa palavra porque eu tenho visto tanto que Deus tem feito na minha vida. Então, baseado nesse texto, eu quero falar com você agora, olhando para a história de um homem chamado José. José, quando ele teve um sonho, vocês conhecem a história de José. José, aos 17 anos, ele teve um sonho, aquele sonho ele conta para os seus irmãos, e a trajetória de José até chegar como governador não foi uma tarefa fácil. E talvez se olhar para a sua vida e olhar para a minha vida não é uma tarefa fácil. No texto de José fala que ele demorou 13 anos até ele se tornar governador. Porque ele, dos 17 aos 30 anos, ele passou por um momento de muita turbulência. De muitas coisas que às vezes Deus não falou para ele. Olha, José vai ser assim, olha, não. Às vezes quando Deus fala assim, olha, eu tenho um chamado para você, você tem que pegar, bora. Mas sempre Deus vai estar do seu lado. Ele não vai te abandonar. O momento difícil pode vir, porque como diz a senhora, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e você vencerá. Então, nesse texto, eu não tenho que temer nada. Eu não tenho que temer a enfermidade, eu não tenho que temer a crise, porque a minha dependência não vem do homem, a minha dependência vem de Deus. Quando Ele diz sim para a minha vida, e quando Ele diz não, não é o momento. José recebe um sonho, uma revelação, ele conta para os seus irmãos, e aquele processo todo, tudo que ele passou. E às vezes, querido, na nossa caminhada cristã, a gente faz esse questionamento, pastor, mas eu estou na igreja, e já tem tanto tempo, e eu vejo o irmão do meu lado, que começou agora, já está sendo abençoado. E eu nada. E aí, quando a gente começa a fazer essas comparações, a gente começa a questionar a Deus. Deus, será que o Senhor existe mesmo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que tudo que eu estou fazendo, nada muda na minha vida? E esses questionamentos, muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou.
A gente acha que Deus esqueceu de mim. Não, Deus esqueceu de mim. E esse não de Deus, às vezes ele é necessário. Por quê? Porque Deus está me preparando, Deus está te preparando para algo maior. E para algo maior você tem que estar preparado. Porque se você olhar para a vida de José, talvez se Deus tivesse, não, com 18 anos, tá, você vai ser o governador, mas ele não estava preparado. E às vezes as promessas de Deus não se cumprem na minha vida e na sua vida, não é porque Deus quer, não é porque Deus esqueceu, mas é porque Deus está te preparando para algo maior na sua vida. Talvez, pastor, mas o meu milagre não acontece, a minha cura não acontece. Ela vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Porque esse é o Deus que você serve, não é um Deus que vai esquecer de você, jamais Ele vai esquecer de mim e de você. O que eu preciso, pastor? Pastor, quando vai ser o meu sim, meu irmão? Eu não sei, talvez o sim de Deus pode ser hoje na sua vida, talvez pode ser amanhã, mas eu tenho certeza que esse dia vai chegar na sua vida. Esse dia vai chegar que você vai levantar os seus olhos e vai dizer: o meu Deus em que eu confio respondeu às minhas orações. Então a gente olha para a vida de José. José, ele tem os seus percalços, ele tem as suas turbulências, ele tem os seus questionamentos. Eu estava olhando esse texto quando chega um momento lá que até ele teve um padeiro, o copeiro teve um sonho, e ele falou assim: olha, vou revelar os sonhos para vocês, mas lembra de mim, hein? Esquece de mim não. E aí o que aconteceu? Não lembrou. E às vezes, querido, a gente faz esse questionamento: será que Deus esqueceu de mim? Eu orei tanto. Deus não esqueceu. Deus está preparando, assim como preparou na vida de José, Deus está preparando na minha vida e na sua vida. Esses dias eu ganhei um livro do pastor José Galvão. E eu, olhando a biografia, né, o texto do que o senhor falou lá, de uma mulher que é no Natal, e eu fiquei com aquele texto no meu coração. E eu passando na Avenida Goiás, me deparei com um homem pegando no lixo, pegando uma coisa para comer. E eu passei, olhei, o Espírito Santo disse: volte lá. Aí eu lembrei da atitude do Senhor. Eu voltei lá, falei para ele assim: meu irmão, você está com fome? Ele: sim. O que você quer comer? E o cara da lanchonete, né, nem dava moral para ele, porque isso é normal, o que mais aparece são pessoas dessa forma. Não estou denigrindo o que o dono do estabelecimento estava fazendo, mas naquele momento eu cheguei para ele e falei assim: olha, pode dar tudo o que ele quiser aí, que eu vou pagar para ele. Foi lá, falei assim: olha, prepara, o que você quer? Eu quero isso, então pode comer tudo. Porque, querido, tem coisas que são coisas simples que nós podemos fazer na vida de pessoas. E quando eu li essa passagem, né, daquilo que o senhor falou, daquele testemunho do Senhor, eu fiquei muito chocado com aquilo. E Deus falou assim: olha, é uma oportunidade que você tem. E às vezes Deus dá essa oportunidade para mim e para você. São pessoas que às vezes acham que Deus esqueceu. Não, Deus não esqueceu. Deus usou a minha vida para abençoar a vida daquela pessoa. É uma coisa simples. Porque às vezes as pessoas estão passando por alguma luta, querido, nós não podemos dizer para a pessoa assim: olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar? Sim, posso, então eu vou ajudar. E quando a gente olha para a vida de José com todas a sua postura, aquilo que ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus, e ali Deus começa a trabalhar no coração de José. E talvez nesse ano, talvez você deve ter sido às vezes muita luta, muita perseguição, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando. Ele não esqueceu de você.
a cura que você precisa, Ele vai te dar. Porque o que eu preciso, o sim de Deus na minha vida. O não, ele pode sim vir na minha vida, mas o não significa que ele esqueceu de você. O não de Deus diz para você: eu estou te preparando para algo maior na sua vida, em nome de Jesus. E aí, baseado nesse tema, né, de o sim de Deus, porque muitas pessoas querem o sim de Deus. Você quer ir para a igreja? Quero sim, preciso sim. E quando eu estava vindo para o culto, eu fiquei pensando, eu lembrei do texto de lá em João, né, quando fala sobre Lázaro. Né, quando Lázaro morre, e aí o texto fala que Jesus, olha, eu não vou agora. E aí no texto você vê que ali há um processo sobre a vida de Lázaro. Eles fazem todo o processo, vai lá, sepulta Lázaro, e Jesus parece que esqueceu de Lázaro. Não, Deus diz para os discípulos, olha, não, ele não morreu, ele está dormindo. Por quê? Porque aquele momento ainda não era o sim de Deus. Não era o sim de Deus. Porque se Jesus, eu fiquei pensando comigo, vindo dirigindo o carro e pensando, poxa, se Jesus tivesse ido naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, ele estava dormindo mesmo. Mas não. Primeiro ele vai lá, sepulta, enterra, aí Jesus chega, e aí Marta chega e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a gente vê ali, porque ali ele falou assim, olha, o Senhor disse não para o seu melhor amigo, para Lázaro, ser o seu melhor amigo. Então Maria vem e se prostra diante de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a gente para olhar dentro desse texto, dentro desse contexto da palavra, que quando, queridos, momentos da minha vida e da sua vida, nós achamos que Deus esqueceu de nós, Deus esqueceu de mim, as portas não se abrem mais, nada na minha vida está funcionando mais. Deus não esquece de você. Como profeta de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida que o sim de Deus está ao seu caminho. O final de Deus da sua vida não vai ser destruição, vai ser um sim de Deus de bênção sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério. O sim de Deus aí para envergonhar o inimigo, para dizer que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo, porque o sim de Deus tem esse poder de dizer não, mas tem o poder de dizer sim, eu posso curar, sim, eu posso mudar tudo na minha vida e na sua vida. E aí quando a gente para olhar dentro desse contexto, chega lá, o homem morto, Jesus chega, aí Jesus diz assim, aonde está ele? Senhor, já cheira mal. Senhor, não tem como mais. Já era. Não tem como mais. Já está com mau cheiro, já está em decomposição. Não tem como mais. Mas sem perceber que o sim de Deus estava chegando. Quando Jesus chega, assim, aonde está ele? Quando Jesus entra na minha história, na sua história, ele não começa uma obra e larga para trás, não. Ele conclui aquilo que ele diz para você. Quem tem promessa de Deus aqui? Se você crê nesse Deus, que é capaz de fazer toda maldição se transformar em bênção, você acha que Deus vai esquecer de você? Você acha que ele vai abandonar você? Jamais. Porque os que esperam no Senhor voarão como águias, não se cansarão,
não vai desistir. Eu não sou do time que desiste, eu sou do time que avança para o propósito. Como o apóstolo Paulo diz, olha, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que atrás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim, porque o autor e o consumador, a minha fé está nele, a minha vida está nele, eu dependo dele 100%, e a minha vida sempre vai estar no centro da vontade de Deus. Quando chega Jesus, aonde está? Tire a pedra. E aí falou assim, olha, o sim de Deus chegou, hein? Ele faz uma oração e fala assim, Lázaro, sai para fora. Porque uma palavra foi liberada naquele momento. O que Deus precisa? De uma geração de homens e mulheres de Deus para dizer, o sim de Deus muda a sua história. O sim de Deus muda a sua realidade. Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que transforma, é um Deus que restaura. Eu estava pensando, se você imagina aqui comigo, você tem uma porta bem grande, uma porta de 6 metros, 10 metros, e aí tem uma multidão de pessoas querendo entrar por essa porta, e essa porta não se abre. E alguns batendo naquela porta, e a porta não se abre. E aí Jesus vem com a chave, e abre. Fala assim, entra. Porque José não forçou a porta. Deus abriu as portas para ele. Essa noite Deus vai abrir portas na sua vida. Não precisa de você forçar, porque Deus vai abrir em nome de Jesus. Davi não correu atrás do trono, Deus colocou a coroa em Davi. Porque Deus é que faz. Daniel não buscou uma posição, mas Deus deu a ele influência sobre a vida dele. Então, nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida que nada vai cair por terra sobre a sua vida. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir na sua história. Se você precisa de uma cura, Deus tem a cura sobre a sua vida. Se você precisa que esse ano seja um ano diferente na sua vida, esse ano é o que vai acontecer na sua vida. O que eu preciso, pastor? Ter resistência, ter perseverança. Eu não posso desanimar, eu não posso olhar para as circunstâncias. Eu tenho que olhar para o autor e o consumador da minha fé, porque é nele que eu me asseguro. É essa fé que vai trazer vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós podemos orar, sim, mas você pode fazer diferença na sua casa, você pode fazer diferença na sua empresa, aonde você estiver. Você é luz do Senhor, e a luz do Senhor está sobre a sua vida. Você é o tabernáculo de Jesus, você carrega a presença do Eterno, você carrega a presença de Deus sobre a sua vida. Quando você chega em um lugar, os demônios têm que cair por terra, porque a presença de Deus é na sua vida. Então não tem situação alguma que você não pode mudar. O que eu preciso? Ser renovado dia após dia. Eu não posso cansar, eu não posso desanimar, mas eu tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. E Deus vai usar a sua vida e a minha vida da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E a gente esses dias até no sábado a gente estava na casa do pastor Edson, e eu olhando sobre Moisés, quando Moisés, ele tem que subir para o Monte Horebe, para o Monte Sinai, e Deus falou para ele assim, pode ir, eu não vou com você não. E assim, como assim? Senhor, não me faça subir, se o Senhor não for comigo. Tudo na minha vida e na sua vida
Deus sempre tem que estar presente. Porque Moisés entendia quem era Deus. Assim, eu vou subir, mas de jeito nenhum. Só vou subir se o Senhor for comigo. Então, porque Deus estava irado com o povo. Não, esse povo é teimoso demais, esse povo é custoso demais. Não vou não. Eu falei, não. Então Moisés falou, olha, Senhor, o Senhor dá um jeito, o Senhor trouxe esse povo aqui para me cuidar, mas sem a tua presença eu não vou fazer nada. Então, tudo que você for fazer na sua vida, até alimento que você, às vezes, querido, a gente passa até desapercebido, a gente não ora, a gente come aí, de repente você passa mal, uma comida que, às vezes você esquece de agradecer, Senhor, coloca as tuas mãos nesse alimento, Senhor, que eu venho alimentar aqui, isso nada vai acontecer na minha vida. Porque nós precisamos da presença do Senhor o tempo todo. O tempo todo. Porque se você sai para comer, você come, de repente você se sente mal, e vai para no hospital, uma comida que lá que jeito que foi preparado. Eu lembro uma vez que eu fui com o pastor João, achei até engraçado esse dia. Eu vi uma melancia tão bonita, né? Aí eu falei, pastor João, compra essa melancia, está uma delícia. Ele olhou para a melancia e disse, eu vou querer mais, abre ela para mim. Aí eu falei, pastor, preciso de abrir. Não, tem que abrir. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei para o feirante, né? Ou ele quer, mas abre a melancia. Meu irmão, quando abriu a melancia estava podre. Eu falei, meu Deus, e só tinha aquela. Mas isso é porque, querido, tem coisas que a gente tem que ter sabedoria. Tem que ter discernimento. Tem coisas que nós temos que pedir orientação de Deus. Então isso é muito importante sobre a minha vida. O sim de Deus sempre vai acontecer na minha vida. E o meu sim para Deus? Nós esperamos o sim de Deus. E quando é o meu sim para Deus? Sim, Senhor, eu estou disposto a mudar de vida. Senhor, eu estou disposto a orar. Senhor, eu estou disposto a ler a Tua palavra. Eu tenho feito algo nesse ano de 2026 que tem assim, sido algo diferente para mim. Eu tenho acordado 5 e pouco, vou para o meu trabalho, chego no estacionamento, encosto o meu carro e vou ler a Bíblia. E leio lá 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Vocês não têm ideia do tanto que isso tem me edificado. Essa semana eu estava lendo o livro do pastor José Galvão, achei muito bom, pastor, muito bom. Porque isso é muito bom, porque quem lê mais, aprende mais. E nós precisamos alimentar. Quem está alimentando os meus ouvidos? Quais são as palavras que eu tenho ouvido? Palavras de vitória ou de derrota? Com quem eu tenho andado? Então, sempre eu vou precisar buscar mais o Senhor. Buscando Ele o tempo todo. Dia e de noite. Quando Josué, Deus falou assim, olha, Josué, medita nessa palavra dia e de noite. O tempo todo. Porque o diabo sempre vai querer nos roubar. Sempre o diabo vai querer tirar nossas forças. Porque ele sabe que a nossa força vem do Senhor. E ele quer tirar suas forças. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria de que, nesse momento, nós vamos orar, querido. Esse tema dessa noite é para dizer para você que existe um sim de Deus para a sua vida. Que existe um sim de Deus para o seu milagre. Que existe um sim de Deus para uma mudança de vida. Que existe um sim de Deus sobre toda a sua casa. Você vai declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque tem coisa na nossa vida, querido, que a gente não espera o sim de Deus. A gente resolve de qualquer jeito. Quando Deus faz a promessa para Abraão, e no meio daquela promessa, aquele tempo todo, nada ia acontecer. E aí, então, Sara teve uma ideia. Olha, tem H aqui. Fique com ela. E aí,
Estava olhando esse texto hoje, depois de 11 anos, nada acontecia, porque ainda não era o sim de Deus. E aí ela tem um filho, depois todos vocês conhecem a história. Eu estava olhando que quando chega, Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, me dá o seu único filho. Mas como assim único filho, se ele tinha 2? Ismael e Isaac. Porque aquilo que a gente procura com as nossas próprias mãos não é a promessa de Deus. Quando Deus libera uma promessa para você, Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Então essa noite hoje nós estamos com poucos pastores. Então hoje nós vamos fazer diferente. Hoje você vai orar por você. Você vai orar pela sua cura. Você vai orar pelo seu milagre. Você vai orar por aquilo que você precisa de Deus. José, naquele momento todo, ele jamais abandonou a Deus. Jamais. Mesmo estando preso, mesmo sendo humilhado, mesmo com razão, que José tinha razão. Mas a razão dele não estava baseada nele. A razão dele estava baseada em Deus. Porque Deus era tudo na vida de José. Deus, ele tem que ser tudo na minha vida, na sua vida. Ele tem que ser o centro de tudo. O centro de tudo. Eu não venho para a igreja porque eu quero. Eu venho para a igreja porque eu preciso dele. Eu preciso dele o tempo todo. Então nesse momento você vai fechar os seus olhos enquanto a igreja enquanto o louvor vai estar adorando ao Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, você pode vir. Se você quiser ficar onde você está, você pode ficar. Mas é uma noite diferente nesse culto, nessa noite. De você orar por você. De você, Senhor, se até hoje o sim não chegou, mas ele vai chegar. Tem uma canção que fala assim: quanto tempo eu esperei, aí chegou a minha vez. Aí chegou a minha vez. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Coloque a mão no seu coração, comece a orar. Só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante da tua doce e maravilhosa presença, Senhor. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece, meu Pai, a fraqueza. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai. E neste momento, Senhor, que o Senhor vá de encontro, meu Pai, com cada um, aqueles que estão assistindo esse culto, aqueles que vão assistir, Senhor. Porque Tu és um Deus, meu Pai, que transforma, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que realiza sonhos.
Tu és um Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus, meu Pai, que fez o mar se abrir. Tu és um Deus que fez as muralhas caírem, Senhor. Tu és o Deus que transforma tudo na nossa vida, Senhor. Tu és o Deus que coloca reis, Senhor, e tira reis, Senhor. Tu és o Deus, meu Pai, que traz vida, Senhor. Tu és um Deus que transforma. Nós reconhecemos que Tu és esse Deus, Senhor. E nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, que toda seta maligna caia por terra, Senhor. Que toda palavra negativa caia por terra, Senhor. Que toda enfermidade caia por terra nessa noite, Senhor. Nós declaramos, meu Pai, que esse ano de 2026 será um ano diferente, meu Pai. Nós estamos vivendo o ano da santidade com o Senhor, meu Pai. Nós queremos ser separados para o Senhor, meu Pai, separado do mundo, Senhor, separado, meu Pai, para te adorar. Espírito Santo, que o Senhor mova sobre cada coração, que o Senhor mova em cada lar, meu Pai, que o Senhor mova, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu vento assopre sobre cada canto dessa igreja, Pai, que o Senhor assopre o Teu vento sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, sobre Goiânia, Senhor, que o Espírito Santo de Deus nessa noite mova sobre Goiânia, mova sobre a nossa casa, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossa vida, Tu és bem-vindo neste lugar, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, assopra, meu Pai, o Teu Espírito Santo, assopra o Espírito de cura, Senhor, de transformação, de mudança de vida, Senhor, porque é esse Deus que está neste lugar, Senhor. Haramana Sharabakoba Recantaremanas Ricantarekoba Shecantaremanas, Senhor. Senhor, nós esperamos o Senhor. Nós esperamos o sim do Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui dizendo sim para o Senhor. Nós estamos dispostos a esperar. Nós estamos dispostos, meu Pai, a comprometer, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, meu Pai, com a Tua vontade, Senhor. Toda palavra negativa caia por terra nessa noite. Toda enfermidade caia por terra nessa noite, Senhor. Espírito Santo, entra, meu Pai, com providências sobre cada lar nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, mova, Senhor, céus e terra, Senhor, porque a Tua igreja está te clamando, Senhor. Nós queremos que Tu és um Deus provedor. Nós queremos que Tu és um Deus que muda a história, Senhor. E nessa noite muda, Senhor, a história de cada um. Muda a realidade de cada um nessa noite, Senhor. Levante a tua mão bem alto. Levante a tua mão bem alto e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor no meu trabalho, eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso do Senhor, meu Pai, porque sem a Tua presença eu não consigo fazer nada, Senhor. Eu não consigo viver em santidade se a Tua presença não estiver comigo, Senhor. Porque se a Tua presença não estiver comigo, eu me corromperei, Senhor. Eu preciso do Teu mover o tempo todo na minha vida, na minha casa, no meu carro, onde eu estiver, meu Pai. Porque somente a Tua presença, Senhor, que nos transforma. Moisés entendia isso, Senhor. José entendia isso, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva, Senhor, a nossa mente, Senhor, cativa ao senhorio de Cristo, Senhor. Eu não quero dar um passo sequer assim, se não for da Tua vontade. Eu não quero dar um passo sequer, Senhor, se não for pela Tua permissão, Senhor. Porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável, Senhor. E nessa noite, todos que estão neste lugar, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, aqueles que vão assistir esse culto, Senhor, que essa mesma unção que está sobre este lugar alcance cada lar. Casas que estão passando por lutas, por dificuldades, Senhor, que o Senhor entre com intervenção divina, Senhor.
Pessoas que estão passando por enfermidade, Senhor. Pessoas que precisam de uma cura, Senhor. Que o Senhor vai de encontro neste momento sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor. Operando sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Amém e amém. Vem cá, Maisena. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é bondoso. Vale a pena estar aqui. Vale a pena. Vale a pena você abrir mão de feriado para estar na presença do Senhor. Vale a pena. O tempo todo. Gostei dessa aí. Gostei dessa canção. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Faça dessa canção uma oração. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos dele o tempo todo. Nós precisamos dele dia após dia, minutos a minutos, todos os dias. Nós precisamos dele. Nós Preciso de precisamos ti. dele. Eu preciso de ti. Aleluia, aleluia. Vamos continuar esse momento de unção. Quero falar com vocês, irmão, a paz do Senhor. Quero ler um versículo aqui em Provérbios 3, versículo 9, que fala sobre dízimos e oferta. Que diz: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Irmãos, a oferta é um princípio de honra, é uma maravilha. E todos que ofertam e dizimam têm a graça do Senhor, e todos prosperarão. Nesse momento eu quero que você pegue as suas ofertas, pegue seu dízimo, traga seu dízimo, traga sua oferta com a maior alegria, porque a oferta, ela transforma corações, transforma a sua vida para melhor. Por isso eu digo, traga seu dízimo, traga suas ofertas em nome de Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Coloca para mim, por gentileza, Vinícius, o QR Code de oração. Aqui já tem vários pedidos de oração. Nós vamos orar agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nós oramos por todos os pedidos de oração. Nós declaramos que o Senhor traga resposta sobre a vida de cada um. Diga assim: que o sim de Deus chegue sobre a vida de cada um, sobre todos os pedidos. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus a vitória em nome de Jesus. Estenda suas mãos sobre esse pedido de oração. Diga: Senhor Jesus, nós consagramos todos esses pedidos de oração. Nós declaramos que o sim de Deus está chegando sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Hoje nós estamos com o nosso irmão que ele estará no final do culto, está vendendo mel, né, açafrão e cajuína, né? Se você puder abençoar a vida do nosso irmão, a esposa dele está passando por um tratamento e eu quero aproveitar e orar por você. Aproveitar que a gente tem ainda 2 minutinhos. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Tem mais alguém que precisa de uma oração para a sua saúde? Eu quero que você venha aqui. Se você precisar algo de Deus na área da sua saúde, eu quero orar por você. E nessa oração eu quero orar também pela vida da Lohane, que está no Araújo Jorge também, fazendo um tratamento, um procedimento, né? E Deus tem resposta. Deus tem um sim de Deus. O sim de Deus sobre a sua vida, sobre cada um aqueles que estão lá do outro lado. O sim de Deus está chegando, né? E a cura está chegando em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, sobre cada pessoa, meu Pai, que está neste lugar, Senhor. Espírito Santo, pessoas que precisam de um milagre na sua saúde, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Que seu nome seja, em nome de Jesus, engrandecido, meu Pai, sobre essa enfermidade, Senhor, sobre esse mal, Senhor. Nós oramos, nós declaramos que todo mal caia por terra, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. E aqui, como profeta do Senhor, eu quero liberar em nome de Jesus sobre a Tua palavra, Senhor, que todo mal, que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Que o corpo dos Teus filhos seja renovado para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Que a bênção do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, chegue sobre cada um, meu Pai. A bênção da cura, meu Pai. A bênção da restauração, porque a enfermidade não glorifica o Teu santo nome, Senhor, mas a Tua palavra transforma, a Tua palavra traz vida, Senhor, e é na Tua palavra que nós declaramos a cura dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias! Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que essa semana você possa falar: pastor, o sim de Deus chegou na minha vida. Pastor, a minha cura já foi liberada. Porque o milagre de Deus está disponível sobre a sua vida. E a igreja que está vivendo o ano da santidade diz: Deus abençoe a vida de vocês e vão em paz em nome de Jesus. Amém e amém.